Vá aquietando o seu coração, tomando o seu lugar. Vamos ir para o momento da ministração da palavra de Deus. Aleluia. Quem tem aqui diferentes? Quem tem aqui? Acho que todo mundo tem um vizinho que é boa gente, tem um vizinho que é gente boa demais, tem vizinhos diferentes, tem vizinhos esquisitos, tem vizinhos estranhos. Eu tinha um vizinho que eu tenho saudade dele. Estou em dívida com ele, ele mora aqui do lado em Juruci, eu não consigo ir lá. Mas era um vizinho que de quinta a domingo ele mostrava todo o repertório de 5 músicas, moda de viola. Então pensa você colocando ali no seu disc play, não, brincadeira. Ali no seu aparelho de som, repeat. Passam as 5 músicas, voltam. Agora imagina isso multiplicado por 4 vezes na semana, 4 semanas no mês. Mas ainda assim, nós nos divertíamos. Eu me lembro que eu me pegava tipo na pegada Zezé. Ai, 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 ai. E eu tentava ir no ai, ai, ai com ele. Já era de casa. Porque imagina vocês, a churrasqueira dele estava a 4 metros do meu quarto, com um muro dividindo. Ai Deus, que alegria. Que a alegria era ele lá, não agora que ele mudou. A alegria era quando ele estava lá. E pensando nisso, eu me lembro que essa semana eu estava conversando com um amigo meu que é pastor aqui em Ribeirão Preto. E a igreja dele é no Jardim Paulistano. E papo vai, papo vem, ele falando, puxa, domingo à noite ali no local onde nós estamos, tá ficando apertado, tá ficando meio justo. Eu falei, por que você não começa um culto domingo de manhã? Impossível. Eu falei, Jesus, você não gosta de acordar cedo? Eu falei, não gosta de acordar cedo? Esse é o problema? Eu falei, não, você não sabe o vizinho que eu tenho. Eles são numa esquina, na esquina da frente. É uma associação de, não sei se é periquito, papagaio, eu não sei o que é de pássaros. Sei que eles têm mais de 10.000 espécies de pássaros catalogados. E domingo de manhã é a apresentação. Domingo de manhã é periquito A até o ZZZ sendo apresentado. Olha só esse periquito. Então ficava o culto tentando um louvar aqui e o periquito tentando cantar ali. Então vocês imaginam, milhares de periquitos cantando junto ao mesmo tempo. Aí não dava. Posso rir também ou não? Mas existe, eu nunca vi a apresentação de periquito, mas existe. Não sei se é periquito, é pássaros. Desculpa a minha ignorância, mas são pássaros. E cada um com um canto diferente. Então, cada um, ele começou a me explicar. Tem uns que tomam ovo com não sei o que de manhã, para o canto ser melhor. O outro toma não sei o que, meio culto. Por causa dos pássaros. E olha que tem pássaro catalogado. E a Bíblia fala também acerca de pássaros. A Bíblia fala, retrata. E eu me peguei nesses momentos. Essa semana foi uma semana onde fui renovado por Deus, onde terminamos, a igreja fez um jejum de 40 dias. Todo jejum é fantástico. Todo jejum é emocionante, é você sentir o teu espírito fortalecido. Mas quando você faz em igreja, como igreja, juntos, num mesmo propósito, o negócio é diferente. Deus se revela de maneira sobrenatural. Ele mostra, Ele abre os olhos. Ele vai aplicando o período de validade em algumas máscaras que acabam aparecendo. Deus é fantástico. E assim, nesse momento de alegria, de renovo, que Tiago dá, mas eu preciso de amor. Eu preciso de mais. E eu fui no livro do amor, onde eu vejo a declaração de Deus. Eu fui mergulhar e lá eu vi, no livro de Gênesis eu vi
Deus usando pássaros. Vocês acreditam que Deus usa quem Ele quer? Deus tem misericórdia, usa a minha vida. Deus usa a vida do João. Deus usa quem Ele quer. E Deus, Ele usou aves no Velho Testamento. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8. Para você ver a ação dessas aves. O tema da mensagem desta noite é corvo ou pomba. Corvo ou pomba? Pomba, né? Pomba. Ser corvo ou ser pomba? Aleluia. Versículo 6. Vamos ler até o versículo 12. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a ele. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, que alegria, Pai, poder Senhor, ser ministrado por Tua palavra, Pai, edificado pelos Teus princípios, oh Deus, edificado, Pai, pela Tua mensagem. Portanto, neste momento, Pai, que o Senhor possa crescer, oh Pai, aqui, que eu possa diminuir, oh Pai, por isso usa a minha vida como instrumento aqui nesta noite. Pai, queremos ser edificados, ó Pai, edifica a minha vida, edifica a vida dos meus irmãos, faça, Pai, a Tua vontade sobre nós nesta noite, ó Pai. Qual é o Teu desejo para nós? De que forma o Senhor, ó Pai, ó Senhor, deseja ver os Seus filhos agindo nesta terra? Portanto, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, acampa aqui, Senhor, os Teus anjos para nos guardar de toda distração, de todo roubo da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que assim, ó Pai, o Senhor possa, Pai, ter a liberdade necessária aqui, ó Deus. O nosso coração está rendido diante do Senhor, ó Pai. E como, ó Pai, os Teus feitos sejam realizados aqui nesta noite, ó Pai. E o Senhor receba a glória que é devida ao Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Corvo ou pomba? O que você deseja ser? Corvo ou pomba? Qual é a tua escolha? A simbologia no Antigo Testamento nos diz que a arca foi um tipo de Cristo e o dilúvio um tipo de batismo. Então o que eu quero trazer para nós é o entendimento dessas figuras, o entendimento que vem para trazer uma revelação de um princípio extraordinário para a igreja do Senhor, para a igreja de Ribeirão Preto, para o trabalho da igreja do Senhor. Se você puder, vai acompanhando com o telão, que serão muitos textos nessa noite, amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Já está na agulha. São desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8, eram 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém?
Então, o que nós vemos é que Jesus, ele está estabelecendo uma conexão nos dias de Noé com os dias atuais. Deus, ele está fazendo essa conexão para que você entenda que é algo vivo, que é algo real, é um princípio que ele quer para a sua igreja nos dias de hoje. Mateus 24, versículo: como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, na qual ninguém sabe o dia. Ele virá de uma forma que surpreenderá a muitos, como o dilúvio aconteceu. Então vamos voltar para Gênesis, vamos voltar para o nosso texto desta noite. Nós vamos ler de Gênesis 7, vamos até o capítulo 9. Nós vamos passar por esses capítulos, vamos passar por esses versículos. Por isso eu pedi a ajuda do Data Show para a gente ser rápido com essa mensagem. Gênesis 7, versículo 16. E os que entraram, vou ler a minha versão, e os que entraram eram macho, vamos lá, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então o que eu quero que você comece a entender: a arca nós entendemos que tipifica Cristo, aquele que traz uma liberdade para a vida do homem, uma liberdade para a humanidade. Esse versículo nós começamos a entender que aquele que vai à arca, aquele que vai ao encontro da arca, acaba sendo trancado em Cristo. Cristo tranca aqueles que vão em sua direção na sua presença. Para que você entenda o que é que Cristo fez, o que é que Deus fez com a arca. Ele foi e trancou a porta da arca do lado de fora, para que ninguém que estava do lado de dentro conseguisse sair. Trancou do lado de fora, ou seja, eu quero que o meu povo passe por esse dilúvio, eu quero que o meu povo passe por esse juízo, o juízo que virá sobre a terra já estava totalmente perdida, tema da mensagem, mas depois você pode pesquisar na tua casa de uma maneira mais efetiva, mas houve então a misericórdia de Deus sobre a terra, e Deus olhou para a terra e viu uma pessoa que era justa, e essa pessoa era Noé. E Noé, por causa da sua retidão, por causa da sua justiça, ele foi instrumento de bênção para salvar toda a família. Então entenda algo, Ângelo, por causa da retidão na sua vida, sua família pode ser salva também, mas você precisa conduzi-los à arca, vocês precisam conduzir os teus para a arca, que é o próprio Cristo. E nós vemos aqui então que ele tranca a porta do lado de fora, ou seja, é impossível abrir a porta, teriam que passar pelos dias de dilúvio. Então eu começo a compreender que em Cristo eu estou trancado, em Cristo eu não tenho como sair, em Cristo eu estou junto a Ele. Amém? Eu tenho essa certeza. 10, versículo 7, fala sobre isso. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Ele é a porta, Ele traz a liberdade para nós. Amém? João 1, versículo 17, fala: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Então eu começo a compreender, a lei ela me foi dada, mas a graça ela veio, e tomou então a humanidade, tomou a terra, a graça. Dá para entender? Estão comigo? Posso continuar ou posso parar por aqui?
Amém. Vamos continuar por isso. Então, a mesma porta pela qual entraram para receber a lei, nós vemos que também é a porta por onde nós saímos para a graça de Deus, porque Jesus, ele disse: salvar-se-á e entrará e sairá e a encontrará, sairá e achará pastagens. E o que essas pastagens significam na palavra de Deus? O salmista fala no capítulo 23, palavras ali do Senhor dizendo que o Senhor o fará descansar sobre pastagens, o fará descansar sobre verdes pastos, e isto nada mais é do que a graça. Em seus braços eu descansarei, na sua graça eu descansarei, eu encontrarei o descanso necessário. É isso que eu preciso para a minha vida. Outro ponto que essa mensagem quer: as águas. Vá comigo, me acompanha aqui no telão, Gênesis 8, no versículo 7, você vai ver que Noé começou a ver o andar das águas. Ele começa aqui: e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Noé então, reconhecendo, as águas cessaram, as águas secaram. E então ele envia um corvo, não é isso que a Bíblia diz? Ele envia o primeiro personagem dessa noite, ele envia um corvo. E o mais curioso, um pouquinho mais à frente na palavra de Deus, Levíticos no capítulo 11, diz que o corvo, ele representa aquilo que é imundo. Os corvos, eles representam aquilo que é imundo, porque eles se alimentam de cadáveres, eles se alimentam daquilo que está morto, eles se alimentam da carne podre, ao contrário das pombas, o nosso segundo personagem. Ao contrário das pombas, que são aves, são vivas, que é o mesmo que dizer que eles se alimentam de vida, enquanto que o corvo se alimenta de morte. Dá para entender? O corvo então representa, aqui na igreja, aqui na terra, as pessoas carnais. Os corvos representam as pessoas carnais, cuja natureza é extremamente desobediente e sempre está inclinada para aquilo que é mal. Esse é o corvo, aquele que é extremamente desobediente, sempre inclinado para aquilo que é mal. E a Bíblia aqui retrata quando o corvo saiu da arca, para que você entenda o espiritual, para que você entenda, ele saiu e ele se sentiu livre, como se ele estivesse numa jaula. Saindo dessa jaula, a arca para ele era uma jaula, porque na arca ele não tinha o alimento que ele desejava. Na arca ele não tinha o alimento que ele desejava, e quando ele sai para a terra, ele vê milhares, era um banquete para o corvo, ele vê milhares, desejava. Então o corvo, ele é um exemplo negativo dentro da igreja, porque o corvo, ele quer se alimentar de carniça, o corvo quer se alimentar da carne podre, e dentro da igreja só existe vida, dentro da igreja só há vida, por isso que o corvo vai sair. O corvo se sente mal de viver em meio aos justos, ele não consegue se sentir bem. Ao momento que ele sai, que ele é lançado fora, ele não volta mais, porque ele vai em busca da carniça. 1 João 2, versículo 19, para que você entenda: e eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam raiz, estariam estabelecidos aqui, estariam conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Para a arca, a saída do corvo foi livramento. O corvo não era ali deles, o corvo era aquele que queria buscar a carne morta. Para uma pessoa com a natureza do corvo, é impossível permanecer na igreja. É impossível permanecer na igreja, porque não consegue o alimento que lhe é peculiar, o alimento que o fortalece, que é a carniça, ele não consegue encontrar. No Novo Testamento nós vemos que Paulo, ele tinha
corvo na sua equipe também. Ele tinha pessoas que estavam ali com essa postura. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Saíram, pessoas que saíram. Voltando para um outro momento, o segundo personagem, ele entra em cena. Noé então envia uma pomba para a terra, para encontrar ali o plano de Deus. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, a minha versão aqui diz, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e recolheu-a recolheu-a consigo na arca. Corvo, então, nós vimos que representam as pessoas carnais. Logo, a pomba representa as pessoas espirituais. Então, aqui a Bíblia nos diz que ao sair da arca, ela não encontrou lugar nenhum onde ela pudesse pousar, onde pudesse colocar ali os seus pés. Falar conosco. Essa nada mais, nada menos é do que a experiência de homens e mulheres que ao saírem durante a semana do seu trabalho, ao saírem dos seus compromissos, por não serem, apesar de morarem neste mundo, mas não fazerem parte deste mundo, são pessoas que saem então dos seus compromissos e, não encontrando nenhum descanso, voltam para o seu habitat, voltam para o seu lugar, voltam para a sua igreja. Porque o mundo lá fora não tem nada, não tem alimento, não tem nada que possa sustentá-los do lado de fora. Portanto, retornam para a casa de Deus, onde há vida, onde há o pão da vida. Amém? É isso que nós precisamos compreender. Homens e mulheres que voltam para sua casa porque tem raiz. Cantares, capítulo 1, no versículo 15 diz: eis que és formosa, o meu amor, ó meu amor. Uma música romântica. 800 anos de orquestra, não sabe tocar uma música romântica. Acaba comigo, Vanessa. Acaba comigo. 800 anos de orquestra, gente. Não é... Eu teria conseguido a sua mão em casamento se eu chegasse: ó, minha formosa, ó, minha formosa, ó, querida minha, eis, é uma constatação, tá? Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Jesus amado. Dizer, eu fui ver, não é possível, né? Como é que o cara conseguia fazer ter olhos de pomba é ter olhos de espírito, é ter olhos abertos, é ter a direção do Espírito. Amém? No nosso texto, Gênesis 8, Noé continua ali a missão dada por Deus. Então ele vai no versículo 11 de Gênesis 8, ele novamente passou o prazo, o prazo na qual ele foi esperar, e ele envia novamente a pomba. Gênesis 8, 11 diz: à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Depois do tempo passar, nós vemos aqui que a pomba ela retorna e no seu bico traz uma folha de oliveira. E a oliveira representa o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que a folha de oliveira fresca representa a nova vida, o novo ciclo que estava por vir, o novo tempo. Então ela volta com um sinal de vida, para uma nova oportunidade, para um novo tempo, para abrir um novo tempo, para começar um novo tempo.
era o tempo de uma nova constituição, uma nova igreja. Este era o tempo que estava por vir. A folha de oliveira representava que o dilúvio tinha acabado. Jesus havia pago o preço, porém, ele ainda não havia encontrado local para repousar. Não havia encontrado lugar para pousar. E a oliveira é o próprio Cristo. A oliveira é o próprio Cristo. Então, quando a pomba vai e volta com essa pequena folha, ela vem trazendo um atestado para Noé, dizendo: Noé, Cristo está contigo. Noé, o novo ciclo começa, a nova história começa. Noé, vai em frente. Vai em frente, que é o próprio Cristo que está aqui te atestando. Nos envia para algum território, nós sempre descobrimos alguma oliveira. Nós sempre descobrimos a própria oliveira ou pessoas preparadas para o mover de Deus para esse novo território. Foi assim na cidade de Franca, foi assim em Barretos, em Bebedouro, em Sertãozinho. Deus, ele prepara. Ele leva ao encontro a oliveira. Ele vai mostrando pessoas habilitadas para fazerem parte desse novo tempo. Romanos 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Com Israel, da igreja gentílica sendo enxertada na oliveira, no local onde o escolhido, Israel, deveria estar. Mas eu quero aqui mostrar Cristo como aquele que é oferecido pelo Pai em sacrifício, declarando acerca da necessidade de uma raiz santa. Se a raiz ela é santa, a Bíblia diz que todos os ramos o são. E quando sempre a Bíblia fala acerca de santidade, não é uma possibilidade, não é uma alternativa, é uma condição. Quer ter vida com Deus, seja santo, porque a raiz é santa. A raiz é santa, a raiz sendo santa só poderá ser. Voltando para o nosso texto, Gênesis 8, versículo 20. Após a pomba ter vindo lá com o atestado, após a pomba ver mostrando a ele que Cristo estava ali, olha só a reação que Noé tem. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Versículo 22 ainda não precisa não. Então o que Noé está dizendo aqui? Antes de fazer qualquer coisa da proteção, para continuar com a própria proteção. Então antes, Noé, de semear, antes de você construir, porque tudo havia sido destruído, antes de você começar uma nova história, mostra aquilo que está no seu coração. E ali naquele momento ele mostrou o que eu e você precisamos fazer. Você diz que você ama Deus, você diz que você é grato por tudo aquilo que Deus fez na tua vida, faz na tua vida. Então, apresenta a tua adoração a Ele. Levanta o seu altar. Antes de iniciar qualquer passo, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar.
levanta o teu altar ao Senhor. Levanta a sua adoração. Não fuja dessa sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade como aqueles que seguem a Cristo. Na vida da igreja, o primeiro trabalho deveria ser, antes de servir, antes de trabalhar, deveria ser o de ser grato. O seu amor que nos libertou, o seu amor que nos salvou, o seu amor que nos transformou. Eu preciso ser grato, você precisa ser grato. Amém? Exalte ao nome do Senhor, glorifica Ele. Noé compreendeu nesta nova vida de que o mais importante consistia em que Deus estivesse satisfeito. Então, como que eu posso deixar o meu Deus satisfeito? Eu vou adorar a Ele. Eu quero deixar Ele satisfeito, então eu levanto um altar a Ele. O novo tempo começa com um culto e uma oferta de gratidão. É isso que Noé começa, dessa forma que Noé começa a estabelecer um novo tempo. Com essa sua atitude, o que ele fez? Ele estava ali, a terra estava debaixo de maldição, então ele vem com uma oferta sobre o altar para Deus. Então com essa atitude ele distancia a terra. Era um novo tempo sobre a terra, era um novo tempo, o juízo tinha saído, e Deus disse: eu não vou mais lançar o meu juízo sobre a terra. É o tempo novo, é o tempo da glória de Deus sobre a terra. Gênesis 8, versículo 22. Noé então começou a provar algo que nós vivemos até o dia de hoje. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A bênção sobre a terra se manifestaria através das 4 estações. As 4 estações sendo representadas para uma colheita abundante. Enquanto a terra existir, tudo precisará passar pelo ciclo da semente. Se você faz como Noé fez ao semear a gratidão, tudo que você pode colher é proporcional à sementeira que você lançar. Tudo o que você colher vai ser aquilo que você semear. E em Cristo nós podemos experimentar todas as estações. Amém? E a palavra continua, Gênesis capítulo 9, nós vemos então que agora Noé, ele traz um ensinamento para nós, a Bíblia traz um ensinamento para nós, nos conectando com o propósito de Deus. Gênesis 9, no versículo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Há um tempo onde você terá acesso ao governo. Aquele que sai dessa presença gloriosa da arca, ao passar pelas tempestades, ao passar pelo dilúvio, entra em um tempo de abundância, conectando-se então com o propósito de Deus. E o melhor de tudo, o novo homem, o homem no novo tempo, a nova criatura, como o batismo representa, como o nosso irmão falou aqui no testemunho dele, começa então a ter a bênção de Deus ao seu favor, e começa então a ter a bênção para multiplicar. Ele começa então a lançar sementes para vir então a sua colheita, para que venha então a multiplicação, a bênção separada por Deus, a multiplicação. Aleluia! A multiplicação está à nossa disposição. Espiritualmente, a palavra, ela nos ensina que o novo tempo da alegria pessoal da salvação inaugura também um novo tempo, fazer com que os outros sintam o mesmo que eu estou sentindo, ou seja, o evangelismo sendo colocado em prática.
se eu estou sentindo esse novo tempo, se eu estou sentindo essa necessidade de gratidão, essa necessidade de multiplicar, como que eu posso multiplicar essa palavra na terra? Evangelismo. Eu vou anunciar essa verdade, eu vou anunciar essa alegria, eu vou espalhar isso, eu vou multiplicar isso sobre a terra. Isso é multiplicação. A nova geração obriga então a passar por frutificação e multiplicação. E sabe qual que é o contra-ataque do nosso inimigo? O nosso inimigo, sabendo dessa bênção sobre o povo de Deus, sabendo essa bênção sobre a igreja do Senhor, ele vem então para tentar impedir que a frutificação aconteça, que a multiplicação aconteça sobre a igreja, sobre as famílias da igreja. Então nós vemos que esse ataque ele é direto. Como que o inimigo ele age? Ele começa a conduzir, sejam fecundos, multipliquem-se. Maravilha, o que está na moda agora? Vocês pegaram a palavra de Deus ou não? O que está na moda agora? Põe o homem, põe a mulher em relacionamentos estéreis. Se eles têm a esterilidade, essa multiplicação, essa bênção de Deus não vem sobre a família. Então põe o homem para se relacionar com o homem, põe a mulher para se relacionar com a mulher. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra artimanha para a gente ganhar tempo. Vamos nas escolas, vamos enfiar no projeto da educação, vamos enfiar uma identidade de gênero. Assim a gente consegue antecipar esse trabalho de destruição, o trabalho do roubo da bênção de Deus, da multiplicação. Porque a gente começa a lançar, a gente está amarrado em nome de Jesus, o inimigo começa a lançar então sementes de maldição sobre os nossos pequenos. Semana retrasada em São Paulo foi reprovado a intenção deles enfiarem goela abaixo nesse... Mas sabem qual foi o comentário de professores na cidade de São Paulo? Não adianta vocês reprovarem a ideologia de gênero. Quem cuida dos seus filhos somos nós. Dorme com essa. A bênção da multiplicação sendo impedida lá do começo. Por isso que hoje lancei uma palavra sobre esse casal, que eles tenham a sabedoria do alto para poder ensinar o caminho que os seus filhos pequenos devem andar. Essa não é responsabilidade da escola. Essa responsabilidade é da família. É a família que tem que trazer esse ensinamento para a criança. E o nosso inimigo, ele tem várias artimanhas. Ele tentou também, lá no jardim, paralisar essa bênção de Deus. Gênesis 3, no capítulo 15, acompanha comigo para você ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua e o calcanhar. Ou seja, o inimigo achou que esse era o momento. Falei, pronto. O inimigo já pensou, é agora que a semente da mulher é paralisada, é agora que a multiplicação vai parar, venceu o inferno, venceu o inimigo, mas caiu por terra em nome de Jesus. A semente da mulher não foi paralisada, a multiplicação dessa bênção que Deus deixou para nós, não foi paralisada. Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus ele repete as metas então a Noé, que foram as mesmas que foram entregues a Adão, que consiste em encher a terra. É bíblico, eu estou na Bíblia, não é, dona Silvia? É bíblico, eu vou multiplicar essa terra, eu vou encher essa terra. Como igreja, a igreja deve agir dessa mesma maneira. Ela tem exatamente a mesma missão. Nós devemos encher a terra com pessoas ressuscitadas, através do Pai, e então ensinadas e pastoreadas por ela. Essa é a missão da igreja na terra. É esta missão, porque nós vivemos debaixo de um pacto. Gênesis 9, continuando no versículo 8.
E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Eu suponho que as oito pessoas que estavam nessa arca, que haviam passado por esse dilúvio, depois desse imenso juízo de Deus sobre a terra, certamente saíram da arca assustadas com aquilo que haveriam de encontrar. Concorda comigo? Assustadas com o novo tempo que estava por vir, assustadas com o novo tempo que encontrariam. Então, nós vemos que Deus, Ele mesmo se encarregou de colocar a confiança necessária no coração do homem, através de um pacto que Ele estabeleceu. Como nós lemos aqui, o pacto que Ele, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vocês saem dessa condição, mas eu tenho um pacto, e esse pacto com vocês é que nunca mais acontecerá esse dilúvio. Por esta é a razão que nós temos de viver temendo a Ele, amando a Ele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Aleluia! É nas fraquezas que Ele se fortalece. Aleluia! Na minha fraqueza, só a graça dEle nos basta. Sabe o que é o melhor? A graça dEle nós podemos comparar como o mel de Deus, aquela doçura, o mel de Deus derramado sobre uma pessoa que Ele ama. Essa é a graça de Deus. Nós devemos então permitir que Deus aperfeiçoe a sua força na nossa fraqueza, para que a graça dEle seja mais fortalecida, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Depois do dilúvio, essas 8 pessoas, elas se converteram em um povo amparado pelo pacto de Deus. E sabe o que é o melhor? Qual que é o símbolo que estabelece esse novo pacto? O arco-íris, o arco por sobre as nuvens. Gênesis 9, versículo 12. O sinal da fidelidade de Deus, 12 a 17. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens, onde que Ele vai colocar? Nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Aonde? O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Versículo 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. O pacto perpétuo de Deus, o sinal da promessa de Deus. Onde foi que foi colocado esse sinal? Se você voltar um pouquinho nessa história, as nuvens representavam o que para a humanidade? O símbolo da destruição. Da onde que sai a chuva? Poder do pacto de Deus. Quando
Deus coloca o seu arco, Deus coloca a sua aliança, Ele coloca por cima daquilo que pode causar problemas a você. Deus, Ele mostra a sua soberania quando Ele coloca a sua aliança por cima do poder de destruição. Aquilo que antes poderia te destruir, quando você olha para isso, lembre-se sempre, o arco está por cima. Aquilo que vem para te paralisar, aquilo que vem para impedir o avanço da tua vida, tem que se render ao poder do novo pacto, tem que se render ao poder do pacto do Senhor sobre nós. Está acima do instrumento de destruição sobre as nossas vidas. Ei, Karamandai! Instrumento de Deus. Quer ver mais esse instrumento de Deus sendo representado também no livro de Gênesis? Talvez você nunca possa ter percebido. Vai em Gênesis 37. Versículo 3. O queridinho do seu papai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quem tem versão diferente aí? Ninguém? Hã? Túnica longa. Alguém tem túnica de várias cores? Túnica colorida. O que isso quer simbolizar? A túnica de José mostrava a forma como Deus age. A túnica de José colorida mostra aqui para nós que José jamais morreria antes que os planos de Deus fossem estabelecidos por sobre a sua vida. Ele podia sair de uma cisterna para outra, mas nunca ele morreria, porque havia uma aliança sobre ele, havia uma túnica sobre ele. Ainda que essa túnica tentou ser roubada, ainda com José, a aliança está com você, a aliança está sobre a tua vida. Quando as cisternas aparecerem sobre você, você vai se levantar, porque Deus, Ele diz, o meu plano sobre a sua vida só vai parar quando estiver completo. Só quando estiver completo tudo vai parar, porque o arco-íris, a aliança está sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Era o arco por sobre as nuvens na vida de José, nada impedindo o avanço de Deus. Apocalipse 4, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Amém? A Bíblia termina do mesmo modo que começa. A Bíblia termina da mesma forma, Deus querendo que você... A fidelidade dele não tem fim. A fidelidade dele não tem fim. 2 Timóteo 2, versículo 13. Diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, porque a sua essência é a fidelidade. 1 Coríntios 1, versículo 9 diz, fiel é Deus. Fiel é Deus pelo qual fostes chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A quem Deus é fiel? A quem Deus mantém a sua fidelidade? Ele diz que Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel cada vez que uma tempestade vem para atrapalhar a sua vida, cada vez que você vê essa tempestade tomando uma proporção que é assustadora, cada vez que vem então esse fenômeno que vem para tentar te paralisar dele, há o aparecimento da sua fidelidade. Então este é um ótimo momento, na hora que eu vejo então a sua fidelidade aparecendo, eu declaro graças Senhor, por sua fidelidade. Graças, Senhor, porque a tua fidelidade não tem fim. Graças, Senhor, porque a tua fidelidade está sobre a minha vida. Pode vir destruição, pode vir fogo, pode vir água, pode vir o que for, a sua fidelidade está comigo. A sua fidelidade não tem fim. A sua fidelidade é presente. Exalte a Ele, glorifique a Ele.
Nós somos pombas que se alimentam das sementes do reino de Deus, as sementes da vida. E nós somos enviados ao caos do mundo que está lá fora, para poder então trazer para a igreja de Cristo o ramo de esperança. O mundo pode estar morrendo do lado de fora, nós precisamos ir ao encontro, levar o ramo da oliveira, declarar: existe esperança. A fidelidade de Deus não tem fim. Existe um poder de Deus para mudar todas as nossas vidas. E entenda que as folhas de oliveira, elas representam então todos os filhos de Deus, em que o Espírito Santo de Deus está agindo, está trabalhando. Ou seja, são pessoas como Cornélio, são pessoas como Saulo de Tarso, são pessoas como o eunuco da rainha de Candace, são pessoas na qual o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que o ramo da oliveira chegue até ele, para que a esperança chegue até ele, para que seja detectado que existe uma diferença. E nós esperamos então que o ramo de oliveira seja espalhado pela região de Ribeirão Preto, que seja espalhado por Franca, que seja espalhado por Barretos, seja espalhado por Bebedouro, seja espalhado da região, o ramo de oliveira seja espalhado por todo o nosso Brasil, que o ramo de oliveira seja espalhado. Bem-aventurado é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor desta nação, Deus é o Senhor desta terra. Coloque-se de pé no seu lugar, dê seu brado de vitória, o seu júbilo ao Senhor.